Amém? Você pode dar uma glória a Deus aí, irmão? Se quiser rodopiar, também rodopia, não tem problema nenhum. Amém? Pode sentar em nome de Jesus. Eita, Jesus, o joelhinho aqui tá crente. O joelho tá crente, Jesus. Eita, Deus. Eu quero iniciar essa mensagem por esta causa. Me coloco de, joelhos. Amém. Eu quero também agora fazer uma oração com você, uma oração pela palavra. E eu quero que você se coloque de pé e nós vamos orar o Salmo 40. E eu vou orar e vocês vão repetir. Nós vamos orar a palavra. Amém? Então encha os seus pulmões, se prepare. Eu sei que você já está ungido. Agora eu quero que você também ore a palavra. Amém? Nós vamos orar o Salmo 40. Salmo 40. Salmo 40 chegou. Eita, Jesus! É forte, Brasil! Vem para cá, Brasil! Eu vou orar e vocês depois vão repetir. Amém? Preparados? Amém? Vitaminados? Então vamos lá. Esperei com paciência pelo Senhor. Agora vocês. Esperei com paciência pelo Senhor. E ele se inclinou para mim. E ouviu o meu clamor. Também me tirou de uma cova de destruição. De um charco de lodo. Pôs os meus pés sobre uma rocha. Firmou os meus passos. Pôs na minha boca um cântico novo. Um hino ao nosso Deus. Muitos verão isso. E temerão. E confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que faz do Senhor a sua confiança. De novo, bem-aventurado o homem que faz do Senhor a sua confiança e que não atenta para os soberbos, nem para os apóstatas, mentirosos. Muitas são, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado, e os teus pensamentos para conosco. Ninguém há que se possa comparar a ti. Eita, Jesus, eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se pode contar. Sacrifício e oferta não desejas. Abriste-me os olhos. Holocausto e oferta de expiação. Pelo pecado não reclamaste. Então disse eu: eis aqui venho. No rolo do livro que está escrito a meu respeito. Deleito-me em fazer a tua vontade. A Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Tenho proclamado boas novas de justiça.
na grande congregação. Eis que não retive os meus lábios. Não ocultei dentro do meu coração a tua justiça. Apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Não detenhas para comigo, Senhor, a tua compaixão, a tua benignidade e a tua fidelidade sempre me guardem. Pois males sem número me têm rodeado. As minhas iniquidades me têm alcançado. De modo que não posso ver. São mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça. Pelo que desfalece o meu coração. Digna-te, Senhor. Livra-me, Senhor. Apressa-te em meu auxílio. Sejam a uma envergonhados e confundidos os que buscam a minha vida para destruí-la. Tornem atrás e confundam-se os que me desejam o mal. Desolados sejam em razão da sua afronta os que me dizem, ha. Regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Digam continuamente, os que amam a tua salvação, engrandecido seja o Senhor. Eu, na verdade, sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Amém? Amém? Você pode sentar-se, você pode glorificar, você pode dar glória a Deus, você pode dar... Vocês estão crentes hoje, vocês estão orando muito hoje, hein? Meu Jesus, estou falando com crente, hein? Crente fervoroso que ora a palavra, que se ajoelha, que se dobra diante do Senhor. Glória a Deus pela vida dos irmãos, das irmãs também, dos ninhos. Eu creio que essa aqui Brasília, não, tudo bem, isso aqui é outra coisa, vamos lá. Glória a Deus. Irmãos, eu quero contar um testemunho a respeito da minha relação com oração. E isso aconteceu antes de eu me tornar um cristão verdadeiro. A minha relação com oração, ela começou quando eu estava no centro de Macumba. Porque eu nasci numa casa onde todos serviam a Umbanda. Então, desde criança, eu já era acostumado a falar com entidades, era acostumado a fazer essas coisas. E quando foi passando o tempo, na Umbanda, que não foi suficiente, acabei indo para o Candomblé. E aí fui
me aprofundando mais. E eu cheguei a estar num momento que eu fui preparado para ser pai de santo. E eu fiquei 21 dias dentro de um lugar para ser preparado para ser pai de santo. E naquele momento, a minha vida estava completamente destruída. Mas eu tinha algo dentro de mim, porque eu estava naquele lugar, eu estava fazendo tudo aquilo, porque eu acreditava que aquilo era o certo, que aquilo era o correto, que ao fazer aquilo que eu estava fazendo, a minha vida ia melhorar. Os meus caminhos iam se abrir, como se falava. E aí então, eu chegaria aonde eu queria. Mas o que aconteceu naquele lugar foi que nessa busca que eu tinha de resolver a situação que eu estava, eu falava com Deus. Eu já orava e não sabia. O Senhor foi me falar isso depois que eu me converti. E num certo momento, irmãos, dentro do terreiro, no momento mais crucial daquilo que ia acontecer naquele lugar, todos nós estávamos ali sendo preparados, porque eu fiquei 21 dias ali dentro, para que chegasse o momento que era o ápice, onde algumas coisas iam acontecer e os espíritos iam descer ali, e algo tremendo, segundo aquela visão, né, na época, ia acontecer algo extraordinário que nós nunca tínhamos visto. E todos estavam esperando aquilo acontecer. Mas o que acontecia comigo, isso desde criança isso acontece, eu gostava muito de estar sozinho. Eu não me preocupava em estar sozinho. Eu não tinha problema em ficar sozinho. Eu não precisava ficar no meio das pessoas para estar ali bem. Eu gostava mesmo de ficar sozinho. E quando eu ficava sozinho, e eu gostava disso, eu lembro que todas as manhãs ou às tardes eu ficava ali dentro do lugar, e ali eu ficava falando com Deus, a respeito do que estava acontecendo comigo, o que eu queria, o que eu desejava. E eu comecei, irmãos, a orar o Pai Nosso ali dentro. E eu orava o Pai Nosso, ia falando com Deus, ia caminhando ali dentro, ia fazendo atos proféticos e eu não sabia, ia falando, Pai Nosso que estás nos céus, dentro do terreiro. E uma coisa acontecia comigo, irmãos. Os espíritos, eles não conseguiam entrar no meu corpo. E eu me sentia culpado por isso. Então eu falava para as pessoas assim, ué, mas e aí, o espírito desceu em você? Desceu. Eu falei, você lembra de alguma coisa? Você não lembra de nada. E eu fazia uma força, irmãos, para os espíritos entrar e não entrar. E eu ficava incomodado com aquilo e falava para um, e aí, o que aconteceu? Todos que estavam ali, recebiam os espíritos. Todos incorporavam, menos eu. E eu perguntava como é que era, e o cara, não lembro de nada, eu não sei de nada, e eu falei, e agora? Tem alguma coisa está errado comigo. E eu lembro que numa manhã, que era a última manhã, porque à noite ia ser o evento, à noite ia acontecer algo, onde ia aparecer muitos pais de santos naquele lugar, e eu era um soldado raso, eu estava iniciando naquele processo. Então, quando o pai de santo ele entrava no lugar, irmãos, todos que estavam ali, principalmente eu, que era iniciante, os espíritos desciam, incorporavam e você era tomado, não tinha como. Era impossível chegar um grandão lá, e eles falavam, vou jogar o negócio no chão, ele jogava e todo mundo incorporava. Aí de manhã eu falei, Senhor, começou, né? Não, Senhor, não falava Senhor, chamava Pai. Sempre chamei Deus de Pai. Sempre tive essa relação com Deus em chamá-lo de Pai. E eu ficava Pai, e aí de novo Pai Nosso, e ficava ali. À noite, irmãos, aconteceu que não aconteceu. O que eles estavam esperando que acontecesse, não aconteceu. E eu fiquei muito frustrado, porque fiz alguma coisa errada. Alguma coisa eu fiz que travou o negócio. E eu não sabia o que era. E fiquei me culpando por isso.
Os espíritos não vieram, só deu para alguns ali aquela coisa, e foi uma vergonha. Eles filmando, foi uma coisa horrível. Mas quando eu me converti, aí eu fui entender, porque o Senhor falou comigo, o que estava acontecendo, o que eu já estava fazendo, sem mesmo saber. Eu já estava falando com Ele, eu já estava me abrindo a Ele, eu já estava me dobrando diante dEle, eu já estava me prostrando diante dEle, dentro do inferno. E clamando por Ele, venha o Teu reino, Senhor. Venha o Teu reino aqui dentro. E aconteceu que parou tudo, travou. E eu fiquei feliz depois que eu me converti, porque essa é uma outra história que não dá para contar agora, como Deus foi trabalhando na minha vida através disso, irmãos. Aí sim eu fiquei feliz. Aí sim eu dei glória a Deus. Aí, Senhor, que maravilha, eu não sabia, mas já estava invocando o Teu nome naquele lugar. Eu já estava trazendo a Tua presença, mesmo sem saber, irmãos. Mesmo sem saber. Dentro do inferno, irmãos. Eu comecei a clamar, e por esta causa eu me colocava de joelhos, irmãos, dentro do terreiro. E aí eu comecei um processo de oração, depois que eu me converti mesmo, com o Pai, com o Senhor. Eu sempre tive Deus como Pai, embora o meu pai biológico, ele era muito distante de mim. O meu pai biológico, ele não era um verdadeiro pai para mim. Mas, de alguma forma, eu transferi esse amor para o Deus Pai. E aí eu comecei a jogar toda a frustração que eu tinha com o meu pai biológico, eu transformava isso em amor a Deus. Então eu comecei a ter uma relação com o Pai, desde criança, por isso que eu sempre chamo Deus de Pai. Eu sei que algumas pessoas fazem o contrário disso. Algumas pessoas que não tiveram pai presente, acabam também sendo pais ausentes. E depois transferem isso para Deus Pai, dizendo, por que você não fez isso, por que você me abandonou, e transfere para Deus. E eu acabei fazendo ao contrário. Eu transferi toda a frustração e a ausência de um pai paterno, biológico, eu transferi todo esse amor para Deus e sabia que tinha alguém que cuidava de mim. E eu tinha essa convicção que eu tinha um pai. Tanto é que no final, o meu pai ele já é falecido, mas no final da vida do meu pai, eu consegui transferir tudo aquilo que eu não tinha recebido dele. Eu já estava curado pelo Deus Pai. Então eu pude dar todo o amor que eu não recebi do meu pai na terra, eu transferi para ele, porque eu tinha certeza que eu já tinha recebido de Deus. Eu já tinha recebido, Deus já tinha preenchido a minha vida. E o que eu fiz com meu pai? Eu comecei a transferir. Meu pai não sabia beijar, meu pai não sabia abraçar, mas eu beijava o meu pai, eu abraçava o meu pai e ele não entendia absolutamente nada. Mas eu fazia aquilo porque eu já tinha recebido de Deus. E eu não cobrava nada dele. Não cobrava dele, porque eu sabia que o que ele tinha era apenas aquilo, mas eu tinha o melhor para dar. Então eu transferia isso para ele. Em vida eu consegui fazer isso para o meu pai. Amém, irmãos? Jesus, eu comecei a falar outra coisa aqui, já saí fora. Mas Deus sabe por que eu estou falando isso. E eu consegui então ter essa relação com Deus Pai. E aí dentro da igreja eu comecei também a trabalhar mais isso. Eu ouvi algo, irmãos, há muito tempo atrás, que dizia o seguinte: o que você faria se você ficasse uma semana dentro de um quarto que não tem janela e que não tem televisão? Olha só, na época que eu ouvi isso, não existia internet, não tinha Facebook, não tinha WhatsApp. Era televisão o negócio. Então, quando falavam isso, e falaram isso para mim, eu falei, que maravilha, que bênção. Uma semana dentro de um quarto, eu vou falar muito com Deus. Eu vou ficar ali falando tudo com Ele. Vou estar perguntando um monte de coisa. Que maravilha ficar ali a sós com Deus. Mas tinham pessoas, irmãos, que não queriam. Tinham pessoas, não, imagina, fui entrar em depressão, num quarto, trancado. Num quarto, sem televisão, eu vou entrar em depressão. Mas para mim, aquilo era a coisa mais maravilhosa. Eu ficaria
uma semana, só eu e Deus. Só uma semana, eu e o papai lá falando, dando glória a Deus e falando com ele. Olha que maravilha. Mas aí eu fui entender, irmãos, que isso se trata de uma relação que você começa a ter com Deus. É através dessa relação que você tem com Deus, é que você então pode e ama estar nessa forma. Mas tem gente que não consegue. Mas eu também não posso criticar as pessoas por isso. Eu sei que muitas têm muitos traumas. Eu sei que muitas precisam ser curadas. Muitas precisam ser saradas. Para que depois possam almejar isto. Porque a melhor coisa que nós podemos desejar e almejar é estar na presença do Pai. É estar na presença de Deus, irmãos. É a coisa mais tremenda que a gente pode querer e almejar e alcançar. É estar na presença dEle. Isso há muitos anos, falando de televisão. Imagina hoje, irmãos, se fizesse essa pesquisa e falasse assim, olha, não vai ter internet. Televisão passa batido já. Mas você não vai ter internet, Facebook, WhatsApp. Acabou. Ninguém vai querer. Por quê? Porque o mundo está preso a essas coisas. E não consegue se deleitar nas coisas do Pai. Não consegue enxergar a maravilha que é ter intimidade com o Pai. Amém ou amém, irmãos? Amém. E aí o que aconteceu? Eu comecei a desenvolver isso, irmãos, e aí o que aconteceu? 3 meses antes de eu me casar, e aí eu já estava convertido, e aí eu já estava com o Pai, eu estava 3 meses de me casar com a minha esposa, que hoje é a pastora Lislane. E eu tive uma reunião fora de São Paulo, e eu tinha que ficar num final de semana, no interior de São Paulo, com uma reunião. Iam várias pessoas para essa reunião. Teríamos que ficar lá sexta, sábado e domingo. O que eu fiz? Falei com o papai e disse assim para ele, pai, eu vou para esta reunião, 3 dias, vou ficar lá. E o que eu vou fazer, pai? Eu vou me casar e algumas coisas eu preciso te falar. Algumas coisas eu preciso da tua orientação. Eu não vou de carro, eu vou de ônibus, porque se eu for de carro eu posso me distrair. E eu indo de ônibus, eu quero que o Senhor se assente do meu lado. E aí eu terei tempo para a gente ir nessa viagem, e na ida e na volta a gente conversando e a gente se falando. Trato feito, papai? Fechado? Fechado. Fui. Cheguei na rodoviária, peguei o ônibus, entrei no ônibus, aquela muvuca toda, que você já sabe como é que é. Mulher entrando com bolsa, toma bolsada daqui, toma bolsada lá, até todo mundo sentar, você já tomou várias bolsadas, né? Porque entra com bolsa e sai com bolsa. É sacolaiada para cá, sacolaiada para cá. Você já sabe como é que é o manto, o mistério, né? Você já sabe, né, como é que é o mistério. Aí eu consegui sentar, depois que tomei as bolsadas, sacolada na cabeça, e sentei. A hora que o ônibus saiu, que todo mundo entrou, eu olho para o lado, irmãos. E quando eu olho para o lado, a cadeira estava vazia. E aí eu lembrei, fiz um acordo com o papai assinou, e agora ele está aqui do meu lado. E aí falei, papai, agora vamos embora. E fui. Chegando no lugar, irmãos, aí começou um outro mistério. As pessoas nos receberam lá nesse lugar, e aí falaram assim, aí eu falei assim, pai, outra coisa, eu quero ficar também lá no hotel, mas eu quero ficar num quarto sozinho, não quero que ninguém esteja comigo, vamos poder conversar mais ainda. Fechado. Na hora que eles vão lá colocar lá, quarto de quem não vai, quando eu olho, só eu. Aí o cara falou, olha, aconteceu aqui um problema, mas no caso, fulano vai ficar com fulana, mas você vai ficar sozinho. Ai, glória a Deus, aleluia. O cara, eita, o que aconteceu? Ele me falou com o maior pesar, falou, você vai ficar sozinho, tá? Ai, que maravilha, glória, aleluia. É forte, Brasil. É de Deus. E fui. Dando tudo certo. Tudo estava dando certo, irmãos. Aí chega a noite, eles nos levaram para jantar. E ali, quando chegaram na mesa para jantar, aí o pessoal, pode pedir o que vocês quiserem para beber e tal. Aí um já começou, né? O uísque daqui, é caipirinha, é campari, é cinzano, é não sei o quê, rabo de galo. Eu falei, Jesus. Aí eu levantei e falei, queria uma guaraná.
Aí o povo, os homens que estavam lá já, Guaraná? Guaraná? Guaraná. Aqui, papai e eu, tá tudo certo, Guaraná. E vamos. E o povo chamando lá, né? Quando nós terminou lá o jantar, aquela coisa toda, eu falei, e agora, papai, vamos para casa, né, Senhor? A gente volta a ter aquele papo, aquela conversa toda, aquelas coisas que eu preciso falar, vou casar, o Senhor sabe. As pessoas, a gente foi colocado nos carros e tínhamos que voltar para o hotel. Mas eu comecei a perceber que, chegando, nós estávamos num caminho diferente do hotel. E aí eles pegaram uma estrada, e aí o negócio começou a ficar assim meio nebuloso. Eu falei, ué, mas o hotel fica para lá, nós estamos indo para outro lugar. E de repente, irmãos, eles pararam num lugar, era uma casa muito grande, e tinha um portão assim, o portão foi se abrindo. Foi se abrindo, foi se abrindo. Aí eu já comecei, papai, será que é que eu estou pensando, Jesus? E era, porque quando os carros entraram e fechou aquele portão, o portão foi fazendo assim, ó, puf. De repente, irmãos, quando eu estava ali dentro, eu falei, Senhor, será que é? Será que é mesmo, Senhor? Apareceu um monte de mulheres gritando, os homens chegaram. Gritando, os homens chegaram. Sabe aquele desenho do leão? Saída, piraririta. Mas eu olhei o portão, estava fechado. Falei, pai, agora? Aí sim, por esta causa, me coloco de joelhos. E eu falei assim, opa, não, que isso? Não é isso não, calma aí, não é nada disso. As pessoas que estavam do meu lado acharam estranho de novo, né? Primeiro o cara pede Guaraná e está todo mundo pedindo rabo de galo. Campari, e aí vai. Cinzano, tatuzinho com gelo, e eu peço Guaraná. Aí os caras de novo falaram, de novo esse cara tá fora da casinha. Eu falei, olha, estou fora. Mas eu fiquei apavorado. Falei, Senhor, me tira daqui. Aí o rapaz olhou assim para mim de novo, falou, esse cara aí, sei lá, né? Aí começou a duvidar, né? Falei, esse cara não bebe, agora também não quer, né? Esse aí. Aí o cara falou para mim, então você fica sentado aqui na mesa, fica aí bebendo, alguma coisa, depois não faz nada, fica aí. Eu falei, não, vou ficar dentro do carro. Aí, por esta causa, me coloco de joelho. Entrei no carro, irmãos, e fiquei assim, Senhor, não foi isso o combinado, Pai. Não foi isso que eu combinei contigo. Eu combinei estarmos juntos. Eu combinei que nós íamos ter uma conversa. No final de semana, só nós dois. Não é esse o combinado. Me tira daqui, Senhor, me tira daqui. Quando eu estava falando isso com o Senhor, aparece o rapaz, ele coloca assim o corpo dentro do carro e fala, vou te levar de volta para o hotel. Eu falei, Jesus, agora começou a fiação, começou a funcionar. Ele assim, completamente sem graça, falou, o que está acontecendo com esse cara? Ele me tirou de lá e me levou para o hotel. E quando eu entro no quarto, irmãos, a primeira coisa que eu fiz foi me ajoelhar, me colocar diante do Pai, me colocar diante de Deus, e aí me derramar na presença dEle. Falar assim, agora sim, Senhor, agora sim, o que nós combinamos voltou para os eixos. Por que eu estou falando isso para vocês, irmãos? Porque Deus colocou isso no meu coração para falar com vocês, irmãos. Toda vez que você coloca algo diante de Deus, quando você faz algo que Deus aprova, quando você faz esse pacto com Deus, irmãos, o inferno se levanta. E sabe por que o inferno se levanta? Só para você roer a corda, só para você dar para trás. Porque o inferno viu que você fez algo que agradou os olhos do Senhor. O inferno viu que você estava propenso a cumprir algo tremendo para a sua vida e que também seria desgraça para o inferno. Por isso que o inferno se levanta, quando você se coloca diante do Pai, por esta causa que você se coloca de joelhos diante dele, irmãos, o inferno vê e ouve. E aí vai trabalhar para você não cumprir isso. Mas eu fui até o fim, falei, Senhor, não é isso que nós combinamos, não é isso que nós combinamos, e fiquei ali com o Senhor, e glória a Deus que o Senhor me tirou. Mas o Senhor depois falou comigo, por que estava acontecendo aquilo? Porque
Afinal de contas, irmãos, eu estava no WhatsApp falando, estou com um problema. Ela tinha um problema para resolver, mas ela vai até o homem de Deus. Ela sabia aonde ela tinha que ir. Ela não foi falar com fofoqueira, com vizinha. Ela foi ao homem de Deus. O homem de Deus, que era Eliseu, era o representante de Deus para ela. Então ela falou, eu vou até quem pode resolver. Nós sabemos quem pode resolver essa situação, não sabemos? Então, por isso, por esta causa, é que nós nos dobramos os nossos joelhos e vamos até o Pai. Amém? A sunamita, também, 2 Reis 4, a mesma coisa. O filho morre. O que ela faz? Ela vai até o homem de Deus que podia ajudar. No caminho, Geazi para, vai tudo bem? Está tudo bem. Mas o filho tinha morrido. Está tudo bem? Está tudo bem. Ela não falou com o secretário. Ela foi falar diretamente com quem podia resolver, o homem de Deus. Assim é conosco, irmãos. Quando temos problemas para resolver, vamos diretamente ao Pai. Mas o Pai também deixou pessoas na terra, pessoas espirituais, que nos podem ajudar, com oração, com um conselho, com jejum para as nossas vidas. Esses entenderam isso. E nós também temos que entender que a nossa vida é muito preciosa para que a gente entregue os problemas que vivemos para qualquer um. Não devemos fazer isso, porque, infelizmente, muitas pessoas gostam de dar palpites, mas conselho vem do Pai. Conselho vem do homem e da mulher de Deus, que pode dar um conselho para você, para que a sua vida seja completamente abençoada. Amém, irmãos? Confie nos seus pastores, confie nos seus líderes, que podem orar e te ajudar. Amém ou não amém, irmãos? O homem, por si só, ele não tem facilidade em se curvar diante do Pai. Essa é a característica do homem. É por isso, irmãos, que para ele é tão natural ser resistente a se curvar. O homem não gosta de se curvar. Isaías 41, Isaías 48, 4, fala exatamente isso. Olha o que Deus fala do homem em Isaías 48, 4. Eu vou ler para vocês assim que eu achar na minha Bíblia nova. Olha o que Deus fala. Porque eu sabia que eras duro, e a tua cerviz um nervo de ferro, a tua testa de bronze. Olha a descrição de Deus. Algumas traduções falam que a tua cerviz é um tendão de ferro. Esta parte do pescoço aqui, irmãos, é um tendão de ferro que não se dobra. Não se dobra. Ou seja, naturalmente o homem não quer se dobrar. Naturalmente o homem não se inclina. Natureza humana. Mas Paulo diz que por esta causa me coloco de joelhos diante do Pai. Ele entendeu isso. E ele entendendo esse caminho para a sua vida, ele sabe que nada podia bloqueá-lo. Nada. Mesmo estando na prisão, mesmo estando acorrentado, nada parava o apóstolo Paulo, porque ele entendeu a quem ele tinha que recorrer e a quem ele tinha que se curvar e se dobrar diante do Pai. Amém, irmãos? O gigante ele se levanta, irmãos, mas você se dobra diante de Deus. Toda vez que o gigante se levantar contra você, você se dobra diante do Pai. Você se dobra diante de Deus e ali você fala com Deus. Não existe arma mais poderosa do que um crente de joelhos. Olha que frase, irmãos. Não existe arma mais poderosa do que um crente de joelhos. Olha que maravilha, irmãos. E eu vi uma frase tremenda da rainha da Inglaterra, que ela diz o seguinte, que a coisa que ela mais temia não era a bomba atômica, mas um crente de joelhos. A rainha da Inglaterra disse isso. Ela não tinha bomba atômica, nenhum problema,
Mas um crente de joelhos, está falando com Deus. O inferno sabe disso, irmãos. O inferno sabe disso, que quando você dobra os seus joelhos e vai falar com o Pai, o inferno perdeu. É por isso tanta resistência para se dobrar diante de Deus. É por isso tanta resistência de falar com o Pai. É por isso tanto levante para se falar com o Pai. Por isso que o inferno fica tentando fazer você não se dobrar, não falar com o Pai, porque sabe que quando você faz isso, acabou para o inferno. Olha que luta, irmãos. Não é uma luta, mas você já sabe o caminho. Você já sabe que você vai se dobrar ao Pai. E por esta causa que você está orando, você se dobra diante dele e ele responde a tua oração. Amém, não? O poder da oração não vem de nós. O poder da oração não vem das palavras bonitas que falamos. O poder da oração também não vem de uma posição, se é de joelhos, se é deitado, se é inclinado. O poder da oração vem de quem ouve. Esse é o poder da oração. Eu sim tomo uma atitude sincera com Deus. Me dobro sim diante dele. Me prostro diante dele. Entrego a minha causa a ele. E oro e falo com ele. Mas o poder não está na oração. Mas o poder está em quem está ouvindo esta oração. Amém? O poder é dele. E você tem esse acesso a ele. Você se dobra, você entrega a sua causa para ele, fala com ele e ele desce com a resposta. Amém, irmãos? Irmãos, está na hora de você entender que tudo já está pronto para nós. Tudo já está no reino espiritual. Basta você içar e trazer para a terra através da oração. Existem coisas que você está esperando, coisas que você está lutando. Elas já existem. É que você ainda não içou. É que você ainda não pegou elas ali no mundo celestial e trouxe para a terra. Isso você vai conseguir pela oração em nome de Jesus. Amém? A tua oração vai fazer você içar isso no mundo celestial e trazer para a terra. Isso vai ser materializado na sua vida em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Um glória a Deus. O Senhor é a nossa fonte. Nós sabemos de onde vem a nossa fonte e nós oramos isso no Salmo 40 no final, quando diz: sou pobre, sou necessitado, mas eu sei de onde vem a minha bênção. Eu sei quem pode me abençoar. Amém, irmãos? Paulo estava preso, não podia pregar, não podia viajar, não podia visitar, mas podia orar. Ele não podia fazer nada que as pessoas livres fariam, mas ele vai e ora, preso. Muitas coisas ele não podia fazer porque estava preso, mas ele orava preso. Que bênção, né? Orava preso. Tem alguém aqui preso? Não? Então ore. Amém? Ora que melhora. Ora para aquele que pode todas as coisas. Amém? Ninguém pode impedir a sua oração, a não ser você mesmo. Ninguém pode, irmãos. É certo que o inferno vai tentar, isso é verdade. Mas não pode impedir, a não ser que você não queira. Amém, irmãos? Segunda Crônicas 20, e eu vou encerrar aqui. Declara assim: crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede no Senhor nosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. Crede nos seus profetas, e prosperareis. Amém, irmãos? Lembre-se, tudo que você colocar diante dele, diante do Pai, vá até o fim. E eu torno a repetir isso. Eu comecei falando isso e termino aqui dizendo: vá até
até o fim. Não fique no meio do caminho, não roa a corda. Se você fez um pacto com o Senhor, se você fez uma promessa ao Senhor, cumpra logo. Mantenha-se firme até o fim, porque Ele está esperando a sua atitude. O inferno está fazendo tudo para você roer a corda, mas em nome de Jesus, creia nessa palavra. Em nome de Jesus, creia no Senhor vosso Deus e estarás seguros. Creia nos seus profetas e prosperareis em nome de Jesus. Amém? Coloque-se de pé. Eu quero orar mais uma vez com vocês. Sei que vocês oraram muito hoje, oraram de joelhos, oraram